Boa tarde. Debate na RDK nessa terça-feira, dia 22 de julho de 2025. Comigo, Félix Eduardo Bischoff, com Helena Bacejo. Tudo bem? E o Ademar Black. Exatamente. O patrocínio da FEB Contabilidade, que além de patrocinar, conta histórias. Você sabia que na década de 90 a boleirada levou um rodo da Receita Federal? Vocês se lembram disso? Levou um rodo. A Receita Federal do Brasil passou um rodo na boleirada do Campeonato Brasileiro. Teve gente que dançou por um motivo muito singelo. O bonitão comprava carro, comprava iate, comprava carro novo e não declarava os valores. Havia a declaração dos salários, mas aí tinha direito de imagem, premiação, etc, etc. Então, né, se você não está querendo ter problema com a Receita Federal, conversa com a FEB Contabilidade. Uma terça-feira de uma semana que promete, né? Nós temos o Grêmio com a corda no pescoço. Vamos falar. Rodada do Brasileiro sem os nossos times gaúchos. Um fim de semana que vai ter um suspiro para os nossos times gaúchos e um suspiro para o nosso lajadense, né? Mas tem Inter e Santos, não? Não, o Inter nessa rodada do meio da semana, se eu não me engano, ele está folgando. A Deixa- Helena está conferindo. vamos. Nós vamos começar pelo lajadense hoje. Vamos. Vamos começar falando do lajadense, da Série A2 Gaúcha. Antes da classificação, chance e de nós darmos um Santos prognóstico. e Inter, amanhã, Então tá, o Inter tem o Santos, então também vale um suspiro, que o Santos na Vila, eu assisti Santos e Flamengo, foi uma pedreira, né? Sim, então assisti um pouco. Vamos começar pelo Lajadense ou vamos falar do Inter? Mais Vamos perto do Inter, começar. vamos falar do Inter, Vamos então. falar do Inter. Vamos falar do Inter, eu adoro falar do Inter, principalmente se ele não tá muito bem. Infelizmente os resultados Aliás, é estão só vindo, o que né? nós estamos Felizmente para falando mim secador, ultimamente. felizmente para a nação colorada, né? Ultimamente, O Inter tá jogando- só o que a gente faz é lamentar, mas assim, o Inter tá somando 3, voltou, fazendo o que precisava depois da parada, estava no rebaixamento, todo mundo lembra, não importa se não tá jogando, faz boas jogadas, conta com um jogador que acerta um chute lindo de fora da área nos acréscimos. Do jeito que a gente está aqui no Rio Grande do Sul, que nós estamos perdendo assim poderio lá pro povo lá que tem mais grana, é isso que nós temos que fazer. O Internacional fez... Rezar quando ganha, rezar quando soma um ponto, nossa. Agradecer os que pontos situação. somados. O Internacional, eu assisti as duas partidas, ele fez o que tinha que fazer. Contra o Vitória ele jogou mal. O resultado superou a atuação. Contra o Ceará já não tanto, embora o segundo tempo, talvez pelo aquele começo, ter sido um começo muito intenso, o Inter não conseguiu manter o ritmo. Mas mesmo naquele começo intenso, se o Ceará tivesse feito 1-0, saído na frente, não seria um fim de mundo, que teve pelo menos 2 ou 3 grandes oportunidades. Então ele ainda não está seguro, estamos falando do Ceará, não estamos falando do Chelsea, nem do PSG. Falar em Chelsea, o Fluminense voltou e não ganhou mais de ninguém, né? Não veio de Não ninguém. ganhou de ninguém mais. É verdade. E aí, o que tu diz disso? Não, o Renato disse que é porque tá o desgaste, os outros ficaram tudo parados. Ah, tá, mas os O outros time do também. Grêmio, o Grêmio não vale isso, o Grêmio voltou pior, na minha opinião. Talvez Desgaste, valha. desgaste. Contra o Cruzeiro, o Fluminense, eu só assisti o segundo tempo e foi um sufoco ilimitado, 3 bolas no poste, defesa, gol perdido, foi quase uma meia Então, linha. aqui que eu tô procurando um Foi dado quase aqui, uma tá, meia gente? linha. Então eu não vi o que o Cruzeiro e o Fluminense fizeram no primeiro tempo. Mas eu vi o que o Cruzeiro fez com o Grêmio, eu vi o que o Cruzeiro fez com o Juventude, então pode ter sido talvez talvez uma estratégia errada naquele jogo do que desgaste, mas tudo bem. O Botafogo também não voltou nessas coisas, né? Venceu o Vasco, empatou com o Vitória. E, pelo amor de Deus, gente, contra o Sport, domingo, no final de tarde, um jogo horroroso daqueles é um crime, né? Ah, Mas vamos voltar pro Inter agora. O que dá para esperar do Inter? Mais? Jogo difícil. Mas dá para esperar mais do Inter que voltou agora? Sim, porque o Inter apresentou o seguinte, ele teve uma queda, vários resultados ruins na finaleira ali antes da Copa, e com o retorno de algumas peças, ele voltou ao normal.
mais ou menos ao normal. Não sei se dá para esperar muito mais do que isso. Tá? Mas isso já está dando para o Internacional hoje. Ele é Agora tem a tranquilidade que não tinha antes de entrar nesse recesso. Tem né? dois Exatamente. aspectos que tem que avaliar. Por exemplo, ele tem que fazer um rodízio de alguns jogadores. O Alan Patrick já não vai jogar amanhã. Né? E faz uma diferença. Então, na verdade, o que acontece? Tem um jogador também de idade lá, que está pegando, né? O próprio meio de campo, o Thiago Maia. Também ele não tem mais o fôlego que tinha, né? Sim. Então, o que tem que fazer, na minha opinião? Ele vai ter que fazer um revezamento E nesse revezamento Porque ele nem ele vai- sempre vai contar com a força ele máxima, vai ter. obviamente. Ele está disputando 3 campeonatos, 3 taças, né? Pois é, Ademar, e ainda nem começou a sequência das 3 taças, né? Nem Hum. começou, por enquanto foi só o brasileiro e só 2 jogos em casa e 2 jogos contra Dois- times do meio da tabela. Do Vitória meio pra e baixo, Ceará. né? Do meio para Então, baixo. ainda o teste mesmo não começou, embora o Internacional tenha aquela coisa de meio que se superar em jogos de maior grandeza, né? Isso é E o verdade. adversário Santos, eu não vi o rodeão que ele tomou do Mirassol. Não, eu olhei o jogo. Mas, gente, coisa linda ver o Mirassol jogar. Não, o Mirassol- Eu ia Mas o dizer, eu vi o São Mirassol Paulo é jogar contra o fantástico, Palmeiras e eu né, gostei gente? demais do Mirassol. O Mirassol, futebol do interior paulista é Não, e assim, coisa linda. E é um Ele- time que está jogando bola, não é por Competitivo. acaso. Ele não tá lá por acaso, ele tá jogando bola. Competindo, Ele é organizado e fazendo ele joga. frente. não tem bola E perdida. não tem nenhum figurão, Não. mas é um time pegador, é um time que joga, que sabe jogar, um time competente, um grupo competente, coisa linda. Eu adoro quando E surge, muito quando competitivo. surge essa zebra, E o sabe? Reinaldo é goleador do time, é uma coisa incrível isso. Né? Mas o Zé, Grêmio, volta, Reinaldo. o Grêmio é um que gosta de liberar um jogador para ele fazer sucesso em outro Não. lugar. Quem fez o gol do Botafogo domingo foi o Cuiabá. Não servia pro Grêmio? Não serve, não tá bom cheio. Gostaria de saber quem é que serve pro Grêmio, né? Tá difícil. É verdade. Tá Então o difícil. Santos, eu vi o Santos com o Flamengo e eu gostei do Santos. Mostrou Não, o Santos muita jogou muito competitividade e o Neymar foi o ponto de desequilíbrio e marcou o gol. Então o Inter que se prepare para uma fumaceira. Mas o Neymar jogou muito pouco agora nesse jogo contra o Mirassol. Eu não É sei que se o ele Neymar fez- vai fazer um É rodízio que também, ele, né? ele fez um gol e achou que já estava bom. Deus Pode me ser. perdoe. Não Deu sei se o um Neymar, lance. não sei se o Deu Neymar um também lancinho não é do o cara Neymar. que lá pelas tantas vai jogar vai jogar domingo e vai folgar na quarta. Não tem ritmo. Talvez se o Santos se afastar um pouquinho da zona, vai ter um rodízio naquelas pernas ali. Ou joga um tempo, alguma coisa assim. Né? E ele não é o atleta. Ele não é um exemplo de atleta, Não, né, então, gente? Isso nós temos No que... futebol de hoje, onde tu tem que ser atleta, tu já não rende mais o mesmo com o tempo, passar do tempo. É. Não toma o Neymar como o Cristiano Ronaldo. A intensidade hoje aumentou Longe muito. disso, aumentou. Como dizia o Romário, no futebol de hoje ele teria dificuldades. Sim. Então, previsão, prognóstico, um jogo difícil. Muito. Fizer 3 E pontos, jogar comemora lá é muito. difícil, né? Jogar lá é difícil, né? Lá É é complicado. complicado. Lá é complicado. Lá é aquele estadinho raiz. Não entrou nessas No modernizações. estádio nessas Urbano Caldeira, arenas. também conhecido como a Vila Belmiro, né? É. Viu nascer o rei do futebol. Saudades daqueles tempos. É uma fábrica de jogador lá. Sim. Eles Eu até acho que o deram time uma que parada mais- também agora, né? Mas Mas olha- tu olha o time, eu olhei o time do Santos contra o Flamengo, bastante guri já. estão Ah, começando. Apertou, né? O problema é que Eles têm esse base. aí que tá errado, ó. Olha pra guri quando aperta. Sim. Olha Isso pro guri demora. porque ele é bom. É. Olha pro guri porque tem que dar uma chance pra ele porque ele é bom. Ou vai olhar pra base porque apertou, porque não tem grana pra contratar figurão? Isso tá errado. Isso enfraquece o nosso futebol. Tome-se os nossos times, aí, principalmente o Grêmio, aí gasta um horror trazendo jogador nota 5, então pega um nota 6 da base. É. Porque assim, o Inter e o Grêmio tinham uma tradição de O Grêmio recentemente estava cheio de Sim, e como é que joia é da base. o Inter lá no hino? Celeiro de ases. E olha aqui, ó, o Grêmio já deu um pouco de campo pro Alisson, já tá tendo um jogador de futuro. Olha, dá pra apostar, é um cara que dá pra apostar.
O outro garoto ali, o Riquelme, já deu para ver que dali pode sair alguma coisa. Dali sai alguma coisa. Então, gente, vamos lá. Não, será que não tem um volante, um meia, um zagueiro nessa base? E até um goleiro, né? Porque nós temos um goleiro. Um goleiro nota 6, um bom dia nota 7. Centroavante eu sei que tem um lá. Não sei por que não dão oportunidade. O Jardiel tá falando? Ele faz gol lá na base. O Bright White mal alimentado, né? Um jogador um pouco diferenciado. E o André Henrique tem entrado bem. O Kike Oliveira também dá alguma resposta. Não é o problema ali, o problema é a bola chegar ali. O Grêmio não tá conseguindo encaixar nada. Entende? O Grêmio não está conseguindo encaixar nada dentro de campo. Isso é muito preocupante. Porque se tu tem um problema num setor, tu ainda consegue resolver. Mas tu olha pro Grêmio assim e diz, meu Deus, aquele segundo tempo lá foi para se esconder. Contra o Aliança? Se esconder num cantinho e chorar. Foi terrível. Quem é torcedor deve estar assim. O próprio jogo de domingo, o Grêmio enfrentou um time medíocre e levou um sufoco. Eu estava contando com a derrota pronta quando o Grêmio me surpreendeu com o empate. Por pouco não virou, né? Teve um lance do André Henrique lá que se antológico, né? Inter, então, a perspectiva é um jogo difícil, né? Embora na nossa comparação, porque aqui no Sul a gente não vive sem comparar um com o outro. Tá bonita a tabela, né? Os dois ali encostadinhos com a mesma pontuação. Mas eu vou me... Aí o Inter derrubou o Grêmio uma posição. Tá bonito isso aí. Eu vou me reservar o direito de dizer que mesmo com o Grêmio vai somar um jogo a menos que o Inter, os dois folgaram na última rodada, o Inter vai livrar a vantagem, o Grêmio não vai mais alcançar. O Grêmio não tem... Vocês acham que o Grêmio cai? Não, eu acredito. Vocês acham eu acredito e eu torço para não cair. Mas eu tenho medo de cair porque o que me preocupa no Grêmio? O Grêmio terminou o pré-Copa do Mundo com uma vitória que ele não soube explicar contra o Bahia, uma vitória merecida contra o Juventude, onde só ele podia ter ganho, e um jogo em que ele devia ter ganho no Corinthians. Ele foi um pouco melhor que o Corinthians, ele teve as melhores chances e não soube converter. Então, qual é a perspectiva? Olha, ele vai treinar, ele vai melhorar. Foi o que... não agora, nós da mesa, eu torcedor gremista, eu comprei essa ideia. Não, vai melhorar um pouco, então nós vamos esperar um Grêmio um pouco melhor, vamos pensar em porque essa era a promessa. Vamos pensar em Sul-Americana e quem sabe uma pré-Libertadores, né? Quem sabe? Mas ele voltou um horror. O sonho do Marquespan lá é pegar o Grêmio, o presidente do Grêmio na Libertadores. Se continuar assim, então, vai jogar na segunda divisão. Pro segundo ano, então, vamos fazer o seguinte, no primeiro ano vai pra Sul-Americana, leva ela a série e ganha, então tu vai poder jogar uma Libertadores. Falando o caminho é esse. Sul-Americana, o Grêmio tem cacife pra reverter. O Aliança é um time fraco. O meu medo é o Grêmio. O meu medo é o Grêmio. O Grêmio também é um time fraco. O Aliança é o Juventude. Se o Grêmio já fez 2-0 no Juventude, pode fazer 2 no Aliança. O problema é que uma coisa é você fazer 2 gols num jogo normal. Você tá jogando, tá cuidando para não levar o gol, vai lá, faz um, de repente faz outro. O outro é você já entrar em campo, sabendo que tem que fazer os 2 gols e ter um time medíocre. 2 para ir a pena. Um time bastante medíocre. Não é isso? Para ir a pênalti. Tem que fazer 3 para passar. Eu já nem acredito. Tu não tá contando. Eu tô falando no 2. Tô falando no 2 e uns 3 princípios de infarto, tomar remédio depois do jogo. O 3 eu acordo meu filho mais novo para dizer que deu 3-0. Eu acordo o Vicente para dizer que deu. Acordo para dizer Vicente ganhamos de 3-0. É o gremista? É o gremista. Tu tem dividido em casa. Eu perdi o gol do Inter. Eu fui anunciar que nós voltaremos em breve. Já voltamos. Voltamos em breve.